Paz do Senhor Jesus para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos dar continuidade a esse estudo que estão fazendo sobre o mistério do amor de Deus. Eu entendo, irmãos, tá? Que o amor de Deus é um mistério. O ser humano pode até falar que entende, mas não dá para entender profundamente o amor de Deus. Por quê? Como que alguém ia criar outra pessoa saindo dela mesma, porque foi ela que soprou, essa pessoa soprou em nosso nariz o Espírito. Então, nós viemos dele. Se nós viemos dele, somos dele, como eu tenho falado para vocês. O pintinho é filho da galinha. O bezerro é filho do boi. Normal. E nós somos filhos de Deus, porque viemos dele. O pintinho veio da galinha, a bezerrinha veio da vaca. E nós? Não, nós fomos criados por Deus. Então, nós somos dele. Isso você tem que entender, nós temos que entender isso. O que eu não entendo profundamente, eu penso que entendo, só penso, mas não entendo. É o amor de Deus. Porque ele nos criou e nós íamos sacrificá-lo numa cruz. É isso que eu quero passar para vocês. Isso que não dá para entender. Mas no fundo, eu entendo. Porque hoje eu sou avô. Se eu sou avô, eu tenho filho. Então, é o amor do pai para o filho. Ou para a filha. Né? O amor dos pais. Então, o amor não dá para mensurar. Principalmente o amor de Deus. Se nós temos esse amor para nossos filhos, imagine Deus. É isso que eu quero passar para vocês. Quando Deus nos criou, ele já sabia que nós íamos pecar. Já estou batendo nessa tecla para a gente entender melhor. Então, um dia ele fez uma reunião. Quando o homem pecou, nesse nível de pecado que nós já lemos aqui, já falamos nos vídeos gravados anteriormente, que você pode entrar aí no nosso canal do YouTube. Aí mesmo que você está assistindo agora, é só tocar lá em SEMI Missões e vai abrir tudo. Pega os anteriores que você vai ver o que nós temos falado. Então, nós pecamos. Por nosso pecar ser tão podre, tinha que ter alguém santo para nos salvar. Sem pecado, para nos salvar. E aquele que não tem pecado, que não, sabe, que não tem que ser limpo. Para nos santificar, tem que ser limpo. Para não limpar, tem que ser limpo. É aquela coisa. Ele teve que escolher alguém. Ele reuniu os anjos. E quem ele convidou para esse dia? Está aí, Isaías capítulo 6. Quem ele convidou? Escuta só. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Isaías estava lá nessa reunião. Ele foi convidado. Homem de Deus, servo de Deus, filho de Deus. Ele viu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Isaías disse, no meio dos anjos, ele foi até corajoso. Não sei se teve ali soberba ali, ou... Não, acredito que não. Teve ali aquela coisa da pessoa ter vaidosa? Não, acredito que não. Isaías falou na inocência. Eis-me aqui, envia-me a mim. Só que é o seguinte, quando Deus criou os anjos, eu entendo assim, que ele criou os anjos e os homens, não foi? Os anjos, eles não pecaram? Os homens também pecaram. Então, quer dizer que ele nos criou com o livre-arbítrio. Ele não nos criou como se fôssemos robôs. O que é o criamento? Se ele fosse criado a gente como robô, nós seríamos teleguiados. Nós não somos teleguiados igual marionete. Sabe que é a marionete de brinquedo? Não, aí você faz o que a marionete quer. Você faz, a marionete faz o que você quer. Não, Deus não. Deus nos criou com livre-arbítrio. Aí está o detalhe. Aí está o segredo de tudo, irmão. O segredo de tudo. O mistério do amor é um. Esse é o segredo de Deus. Que ele deu para o homem o benefício que ele... Aí está. Por isso que quando ele
reuniu os anjos e os homens, ele mostrou claramente: a quem enviarei? Está aqui, ó. A quem enviarei? Está aqui, ó, aqui, ó. A quem enviarei? Está aqui, ó, aqui, ó. A quem enviarei? Vou até colocar aqui um vermelho aqui, ó. A quem enviarei? Se os anjos pecaram, se os homens pecaram, como é que ele poderia mandar os anjos? Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas como ele poderia mandar? Ele podia mandar o grande Gabriel, o grande Miguel, os anjos, os príncipes do Senhor, os grandes que eu falo, porque são príncipes do Senhor. Eu não sei quem tem mais força nem poder, mas eu digo uma coisa: muita gente fala que Satanás, Lúcifer, era braço direito de Deus. Deus não precisa de braço direito, nem esquerdo, nem de mim, de nada. Deus é tudo. Se você imaginar o que é Deus, ele fala que tudo que ele criou, todos os universos, se existir mais universo, diz o cientista que existe mais universo. Mais universo. Se ele criou todos os universos, criou toda a parte espiritual, física e material que nós vemos, está na palma da mão dele. Qual o tamanho de Deus? Irmãos, analisa bem. Para que Deus quer braço direito? Ele não tem necessidade nenhuma. Ele é completo. Ele é poder pleno. Então, não existe braço direito, braço esquerdo, o anjo que é favorito de Deus, o grandão, o menor. Não existe favorito. Qual dos seus filhos você é pai e mãe e são seus favoritos? Tem aqueles que te necessitam de você mais, porque vacila. E nós vacilamos com Deus. Se nós vacilamos com Deus, se nós erramos, se nós pecamos, se nós desobedecemos, se nós somos rebeldes, nos rebeliamos contra Deus, ele simplesmente ele armou um plano. E aí ele reuniu todos os anjos, chamou um homem no nível de Isaías. Se você entender o livro de Isaías, você vai entender quem é Isaías. Lê o livro dele. Você vai entender quem é Isaías. E ele chamou Isaías para essa reunião. Ele perguntou aos anjos, eu creio que todos os anjos queriam vir. Queriam vir. Mas Deus não permitiu. Ele não permitiu porque sabia que Satanás é sagaz. Por isso que está escrito lá em Efésios 6, 12. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas com os principados e potestades. Irmãos, o que é principados e potestades? Esses anjos não perderam o poder, não. Eles só não têm poder mais que Deus. Mas eles não perderam o poder, não, querido. Eles foram expulsos do céu, porque lá no céu tinha 2 grupos ali que ficou com Deus. Ele trouxe eram 3 grupos. Ele trouxe um grupo, ficou 2 com Deus. Ele trouxe 1/3 do céu. 1/3. Só que aqueles 2 grupos que ficaram com Deus expulsaram 1/3. Foi luta, foi guerra. E até hoje nós estamos em guerra. E Deus criou o homem. Pecou também. Então, nessa reunião, ele queria ver quem vai. Mas como que ele poderia mandar o homem? Eles queriam, Isaías queria. Eu tenho certeza que Miguel queria. Que o Senhor me perdoe. Mas Miguel também não. Nenhum anjo seria confiado. Nenhum anjo. Porque Lúcifer pecou. Eu imagino isso, irmão. Eu imagino isso. Não estou falando que, sabe, eles são pecadores. Não, pelo contrário, eles não pecaram. Eles são anjos eleitos do Senhor. São os anjos santos do Senhor. Os eleitos, não pecaram. Não caíram. Não foram destituídos e nem foram lançados para a escuridão. Mas se um pecou, Lúcifer, que eu creio que seria um dos primeiros príncipes, tá? Na escala hierárquica lá, porque no reino de Deus tudo tem organização, hierarquia, disciplina. Os militares sabem o que eu estou falando. E no céu também tem. Existe organização, existe ordem. Para existir ordem e progresso, como está na nossa bandeira, tem que haver o quê? Ordem. Tem que haver ordem, tem que haver obediência, tem que haver fidelidade. E os anjos não foram fiéis. Então, como ele poderia mandar um anjo se o anjo pecou? Ele falou, não, como é que eu posso mandar um anjo lá? O Satanás, ele tentou Jesus. Ele só não conseguiu vencer porque ele era o próprio Deus. Deus não ia dar, vamos dizer aqui uma linguagem mais popular. Deus não ia dar o pulo do gato para ele. Porque se Deus tivesse dado o segredo para ele, da vida, da morte, o segredo de tudo, ele teria aprendido Deus. Teria. E a vontade dele era tomar o reino de Deus, ser o Deus
no lugar de Deus, mas Deus não deu pulo do gato para ele, não. Deus não deu para ninguém. A princípio, irmão, a palavra de Deus diz que tudo está na palma da mão e com um sopro ele acaba com tudo. Só com um sopro, acabou. Amém? Dá para entender dessa forma? Então é isso. Por isso que ele não mandou anjo nenhum. Ele não mandou homem nenhum. Porque os anjos e os homens pecaram. Mas ele mandou alguém. Vamos entender quem ele mandou? Vamos ler o 52 de Isaías. Lemos o 6. Agora vamos ler o livro o de 52. Olha a quem ele enviou. Olha só. Ele enviou alguém. Vamos ver quem Deus enviou para salvar o homem. Para morrer na cruz do Calvário. Vamos ver quem ele mandou. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus forte é o nome dele. Pois naquele dia, olha só quem ele enviou. Saberá que eu sou eu mesmo o que falo, eis-me aqui. Olha só, ele disse, portanto, meu povo saberá o meu nome. Porque Emanuel significa Deus conosco, o nome de Jesus. Pois naquele dia saberá que eu sou eu mesmo. Ele falou, eu mesmo. O que falo, eis-me aqui. Então, quando ele disse aqui no 6, ele pergunta assim, aí voltei para o 6. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a voz do Senhor, ele perguntando, a quem enviarei? Ele falando, quem enviarei? Estavam os anjos, estava lá, foi convidado também Isaías. E a quem há de ir por nós? Então, ele ia mandar alguém. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso Isaías falando. Isaías respondendo para ele, eu vou. Como é que ele ia? Um homem. O homem não dava, o anjo também não dava. Mas no 52, ele destrincha tudo. Portanto, meu povo saberá o meu nome. É o nome dele, Emanuel, Deus forte, príncipe da paz, o rei, o Senhor, Jesus Cristo, o Cristo, o Emanuel, o Todo-Poderoso, saberá o meu nome. Saberá que eu sou eu mesmo o que falo, eis-me aqui. Então, ele disse, eu vou botar aqui, ó. Eu vou colocar até aqui, saberá que eu sou, saberá que eu sou o mesmo e o que falo, eis-me aqui. Quem falou eis-me aqui? Aqui, ó, eis-me aqui. Ó, eis-me aqui. Quem falou? Quem falou eis-me aqui? Hein? Quem falou eis-me aqui? O próprio Deus. O próprio Deus disse, eis-me aqui. O próprio Deus disse, eis-me aqui. Ele falou, eis-me aqui. Aqui, eis-me aqui. Então, ele não mandou anjo. Ele não mandou, porque ele não deu livre-arbítrio. Nós podemos pecar a qualquer momento. Não é que nós queremos, não. O pecado já bate a nossa porta. Ele já vive com a gente direto. Até dentro de nós. Porque nós nascemos em pecado. Por que nós nascemos em pecado? Porque todos pecaram, desde Adão. Por isso que nós nascemos em pecado. Amém, irmão? Deu para entender essa parte? Glória a Deus. Ele mesmo veio buscar. Porque ele, quando Jesus, você pode ler lá, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E quem habitou naquele corpo gerado pelo Espírito Santo de Deus foi o próprio Espírito Santo de Deus que habitou naquele corpo chamado Jesus. Jesus é nome próprio, o nome daquele corpo chamava Jesus. Por isso que ele chamava Jesus ou Cristo, porque ele é ungido, é o próprio Espírito Santo que morava naquele corpo. Por isso que ele fala Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Pai, ele é Filho, porque foi criado, por ele mesmo. O Espírito Santo criou ele mesmo. Criou o corpo, né? E ele mesmo habitou nele. E o Pai, Filho e Espírito Santo é um só. E quem estava no corpo de Cristo? Pai, Deus. Ele veio, né? Ele falou, ok, eis-me aqui. Ele mesmo veio.
Mas para vir tinha que fazer um corpo, então o Espírito Santo foi lá, ele mesmo, em espírito, gerou o feto, gerou sem ter relações com José. Maria já era casada, casou, mas não teve relações com José. O Espírito Santo foi lá, fez o feto e habitou naquele feto, naquele corpo, chamado Jesus. Por isso que Deus, ele mesmo veio buscar, ele mesmo fez o corpo, ele mesmo deu o nome que é Jesus, ele mesmo orou o Espírito Santo. Tá? Irmão, peço a você que deixe seu like, compartilhe as nossas gravações aí com o povo aí. Pede o pessoal para se inscrever no canal aí, para ajudar a gente a enviar mais aí para outras pessoas. Compartilhe com sua família esse vídeo, compartilhe com o seu filho, neto, vó, quem for, e mais os amigos, os grupos, envia aí para dar uma força aí para o canal aí, para ajudar aí a obra do Senhor, levar mais mensagem para o povo. Aqui não tem interesse, não, irmão. Aqui não tem dinheiro, não. Aqui não rola dinheiro, não. Aqui só rola mensagem. Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Quarta-feira.